Se antes era só uma desconfiança, agora é oficial. Goku não é mais o Saiyajin mais poderoso. O tio Akira, ele abriu o jogo e ele disse quem é o novo dono desse posto. E você vai... Não vou falar que você vai bolar, porque eu acho que você já deve saber, né? Vamos ver quem é, vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Galera, eu sei que nesse momento alguns de vocês devem estar assim: Peter não sabe nada de Goku. Aliás, eu não tô assim, Peter não sabe nada de Goku. Eu sei que tem muita gente assim. Vocês poderiam até dizer isso se eu estivesse dando minha opinião, beleza? Mas esse não é o caso, porque tudo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui são falas do próprio criador da obra, juntamente com alguns fatos do anime e do mangá, que, né, corroboram aí com as falas do tio Akira. Então agora não tem mais essa, que é o Peter que tá falando: para de levar isso pra grupo de Facebook. O Peter não sabe nada de Goku. Não, chega, agora eu sei, né? Então vamos lá, ao invés de usar suas mãos pra jogar pedra, né, usa pra dar um like, é mais produtivo, me dá um abraço. Pô, eu quero muito poder encontrar você, dá um abraço, dá 2 beijinhos. Não, isso também não, né? Mas vai que, né, vai que. Então, manda ver um like aqui, manda um comentário também. É assim, um comentário tipo: oi, Peter, tudo bem? Eu vou responder, hein? Você acha que não? Mas vamos lá, galera, antes de qualquer coisa, a gente vai limitar essa discussão aqui só aos Saiyajins, ok? Porque de verdade mesmo não faz o menor sentido discutir se o Goku é o mais poderoso de toda a obra, porque pra ele ser o mais poderoso de todo o Dragon Ball, ele tem que ser mais poderoso do que o Bills, do que o Whis, o Daishinkan, e fora o fato que atualmente no mangá o Gai se tornou nada menos que o guerreiro mais poderoso do universo. Então, o Goku não é o mais poderoso da obra, tá? Então, vamos limitar isso a Saiyajins, tá? Porque realmente não faz sentido discutir se o Goku é ou não é mais poderoso de todo o Dragon Ball. Mas pelo menos entre os Saiyajins, a gente pode discutir isso. Beleza, temos um ponto de partida, né? Então vamos lá, numa entrevista sobre o novo filme de Dragon Ball Super, o próprio tio Akira, ele disse isso aqui, abre aspas: na verdade, Gohan é mais forte do que todos, ou pelo menos é o que dizem, já que ele não teve muitas oportunidades de brilhar ultimamente. Para motivar Gohan, foi preciso a ajuda de seu querido professor Piccolo, ao invés de seu pai Goku. Tentei criar um novo super-herói ao juntar esses dois nos holofotes, através de suas intensas batalhas com os androides Gama. Fecha aspas. Ou seja, galera, não. Goku não é o mais poderoso, mas sim o Gohan. Palavras do próprio tio Akira, tá? Mas se o vídeo fosse só pra fazer aspas ao tio Akira, já teria terminado. Agora eu vou mostrar pra vocês que na verdade essa entrevista só serviu pra reforçar algo que tanto no anime quanto no mangá já tinham deixado muito claro pra gente, tá? Que era o fato de que mais cedo ou mais tarde o Gohan iria sim se assumir como o Saiyajin mais poderoso. Galera, a obra tava muito telegrafando essa parada. Vocês sabem disso. Vocês são gokuzólogos, tá muito mais do que eu. Que é isso? Eu acho que não é novidade pra ninguém que o tio Akira, ele já vem tentando passar o protagonismo pro Gohan já faz um tempinho. Aliás, porra, bota tempo nisso, né? Desde Dragon Ball Z ele vem tentando fazer isso. Mas com certeza Toei botou pressão pro Goku continuar com o protagonismo. Porra, por quê? Porque o Goku que tava dando, né, tava dando protagonismo pra própria obra. O Goku que tava gerando, né, o tio Akira pra obra. E o resultado disso é que o Goku não só não perdeu o protagonismo, como ele evoluiu até o status divino, enquanto que o Goku só perdeu espaço. Concorda? Que essa é a Toei, porque tipo, o tio Akira falou: não, eu quero que o Gohan siga agora com o protagonismo máximo. O Goku vai passar pra coadjuvante. A Toei falou: nada disso! É Goku continua, tá maluco? Aí beleza, o tio Akira falou: vamos continuar. Só que é muito tempo de obra, vai continuar evoluindo pra onde? Pô, status divino. Daqui a pouco ele vai ficar onipotente, não sei, entendeu? Eu acho que não é nenhum exagero da minha parte quando eu digo que o Gohan foi o personagem mais sacaneado do Dragon Ball Super. Não sei se você concorda comigo, tá? Eu sei que o Piccolo também foi, beleza? Mas há de se convir que o Piccolo já não tinha mais tanto potencial pra ser explorado. O Gohan tinha. Bora lembrar que o Gohan terminou o Dragon Ball Z como o guerreiro mais poderoso da Terra. O Goku tinha o Super Saiyajin 3 e o Gohan tinha a forma mística. Então sim, o Gohan naquele momento era mais poderoso do que o Goku. Né? O que você acha? Do que o Goku. Então assim, mas mesmo no Dragon Ball Super, tanto o anime quanto o mangá, tá? Deixaram claro pra gente que o Gohan poderia sim superar o Goku. Tudo na obra, o anime e o mangá, tá? Que era só o quê? Era só ele se dedicar ao treinamento e pronto. Era o que a obra passava pra gente. Durante o período de recrutamento pro Torneio do Poder, o Gohan e o Piccolo lutaram contra o Goku e o Tenshinhan. E depois dessa luta em duplas, o próprio Gohan pediu pra continuar lutando. Dessa vez sozinho contra o pai dele, galera. O próprio pai dele. Então o Goku fala algo do tipo assim: o guerreiro mais poderoso que eu sempre procurei estava debaixo do meu nariz o tempo inteiro. Ou seja, o próprio Goku reconheceu o Gohan como alguém que poderia superar ele. Ah, Peter, mas o Goku venceu o Gohan. Eu sei que venceu. É incrível, discutir com você é muito difícil, sei. Mas vamos ser sinceros, essa luta foi no auge do potencial dos dois.
que você acha? O Goku certamente estava bem próximo do auge dele, porque ele nunca parou de treinar. Mas o Gohan não só parou de treinar, como ele também se envolveu com outras tarefas além das artes marciais. E mesmo assim, o Gohan ainda conseguiu ter uma luta bem equilibrada com o Goku na forma Blue. Sendo que o Gohan teve menos de 2 dias pra treinar. Porra, galera. Pô, quem pratica artes marciais sabe o que eu tô falando. O cara que tava na forma máxima, treinando sem parar, contra outro que só teve 2 dias pra treinar, pô, diz aí. Quem é que tá na desvantagem aí? No capítulo 6 do mangá de Dragon Ball Super, quando o Goku e o Vegeta são chamados pra disputar um torneio lá contra o Universo 6, o Goku e o Vegeta eles começam a cogitar os lutadores que iriam lutar nesse torneio. Então o Vegeta ele diz isso aqui, tá? Abre aspas. Que tal o Gohan? Falando honestamente, ele provavelmente tem o maior poder oculto entre todos nós. E fecha aspas. Ou seja, até o Vegeta reconheceu que o Gohan tinha um potencial desperdiçado. E olha que o Vegeta é muito mais orgulhoso do que o Goku. Ele jamais teria dito que o Gohan tem um potencial maior do que o dele se ele não tivesse plenamente convicto disso. É ou não é? Você entende as proporções do orgulho do Vegeta? Pra ele ter dito isso, como é que foi doloroso pra ele? Nem deve ter sido, porque ele sabe o que é correto, né? Agora, só pra reforçar ainda mais, vocês se lembram que no anime o Goku precisou do instinto superior pra vencer a fusão entre a Kali e a Caulifla? Pois é, no mangá quem derrotou essa fusão foi o Gohan. E durante a luta, ainda foi dito que o Gohan conseguiria superar o Goku e o Vegeta se ele abandonasse o trabalho e os estudos para se dedicar ao treinamento. Galera, tá cheio de evidências pra gente que o Gohan tem tudo pra ser o mais poderoso. Eles parece que estão ali na ponta, querendo soltar, sabe? Querendo, o monstro tá querendo sair da jaula. Então sim, galera, tanto o anime quanto o mangá já vinham deixando claro que o Gohan é o mais poderoso se a gente analisar de forma temporal a obra inteira, ou seja, no máximo de potencial que os dois podem atingir. E eu acho que essa nova transformação que o Gohan despertou no Dragon Ball Super Super Hero é só a confirmação disso. Até porque, bora lembrar que o anime e o mangá seguiram caminhos diferentes. Porque no anime, o auge de poder do Goku não é um instinto superior, é o Super Saiyajin Blue. Então se o Gohan agora apresentou essa nova transformação, então eu acho que a discussão já acabou. O Gohan é mais poderoso que o Goku e ponto, né? O que eu acho que a gente ainda pode discutir é se o Gohan superou o Broly. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Então comenta aqui embaixo qual é o mais poderoso, Gohan ou Broly? Comentem! E lógico, se inscreve aqui, a gente tá sempre de olho em Dragon Ball, nessa franquia. Isso é o core, é a alma desse negócio aqui. O canal ama essa obra, todo mundo aqui da gente, não só esse mero apresentador que a gente fala, como toda a equipe que ama essa obra como um todo. Então a gente precisa de você para sempre transmitir, saber que você tá aí. Se inscreve, ativa o sininho, faça isso por você. E pela gente, dá esse presente pra gente. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!